E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Dependendo aí do horário que você esteja assistindo essa videoaula, né? Professor Ziel para mais uma aula de Física do terceiro ano do ensino médio do SET Zica de Souza Brito. Essa aula agora é a nossa aula de revisão do capítulo 12, que fala sobre a teoria da relatividade, tá certo? E esse cachorro resolveu latir logo agora, né? Mas vamos lá, é assim mesmo. Bom, pessoal, não deu. Eu esperei aqui o cachorro se calar, mas deixa pra lá. Espero que não atrapalhe muito vocês aí. Bom, continuando. Como eu falei, essa é a nossa aula de revisão da teoria da relatividade, tá? Espero que vocês tenham assistido as outras 4 aulas, né? Aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4. Se não, vocês têm essas aulas aí, os links todos salvos na plataforma aí da Escola Ezequiel. E então vocês podem acessar essas aulas, que são mais completas, né? Essa aula é uma aula de revisão, tá bom? Então vamos lá. Bom, então as teorias da relatividade. Na verdade, a teoria da relatividade ela é composta de duas teorias, né? A teoria da relatividade restrita ou especial e a teoria da relatividade geral, tá? Então, a teoria da relatividade é uma junção dessas duas teorias da relatividade, tá? A teoria da relatividade restrita ou especial, ela trata de corpos em referenciais inerciais, certo? E a teoria da relatividade geral, ela trata de corpos acelerados, tá bom? Então nós sabemos que um referencial inercial é um referencial que está em repouso, né, parado, como a gente diz, ou em um movimento retilíneo uniforme, ou seja, sem aceleração, tá? Só explicando aí para vocês melhor. Já um referencial acelerado, né? É quando nós temos aí um corpo que está com um movimento com velocidades diferentes, né? Quando nós temos aí um corpo com velocidade diferente, né? Uma velocidade que se altera ao longo de um determinado período de tempo, nós dizemos que esse corpo ele está acelerado, tá bom? Então, primeiro Einstein publicou a teoria da relatividade restrita ou especial, que foi no ano de 1905, é o chamado ano milagroso, né, de Einstein. Foi um ano que Einstein publicou vários artigos, né? Dentre eles o artigo sobre o efeito fotoelétrico, que foi o que deu o prêmio Nobel de Física para Einstein, né? Olha, o cachorro se calou. Viu? E entre outros, né? E aí, 10 anos depois, ele lançou a teoria da relatividade geral, tá ok? Então a gente vai tentar ver um resumo nesta aula. Então aqui falando um pouco da história, né? 1905. Aí a mecânica de Isaac Newton estava bem estabelecida nas suas 3 leis e juntamente com a eletrodinâmica e a termodinâmica, a física parecia completa. Entretanto, existiam problemas que tal mecânica não conseguia explicar. Surge então a necessidade de ver a mecânica de uma nova forma e Albert Einstein cria a teoria da relatividade especial ou restrita em 1905, propondo assim novos conceitos sobre espaço e tempo. Perdão aí pelo espirro. Parece que toda aula agora eu dou um espirro, né? Vamos lá. Continuando aqui com vocês. Surge então, vou repetir, a necessidade de ver a mecânica de uma nova forma, né? E Albert Einstein cria a teoria da relatividade especial ou restrita em 1905, propondo assim novos conceitos sobre espaço e tempo, sendo este último tratado agora como uma nova dimensão. Então, até 1905,
se imaginava que a mecânica de Newton, né, proposta por Newton, explicava todo o movimento possível da matéria. Então, tudo relacionado a movimento se imaginava que já estava fechado, já estava explicado por Newton, né, a chamada mecânica clássica, tá bom? Mas quando Maxwell lançou as suas 4 equações do eletromagnetismo, começaram a surgir alguns questionamentos, algumas dúvidas, algumas coisas não batiam com essa mecânica clássica. E Einstein começou a tentar entender esses questionamentos, começou a refletir sobre essas dúvidas que pairavam a física, e aí ele propôs brilhantemente a teoria da relatividade restrita no ano de 1905, tá? Então, uma famosa inconsistência da mecânica clássica, chamada newtoniana, né, mostrou-se no eletromagnetismo, pois tais equações não eram variantes, aliás, não eram invariantes mediante as transformações de Galileu. A mecânica de Newton ela é baseada nas chamadas transformações de Galileu. Essas transformações de Galileu ela demonstram que o tempo é absoluto, ou seja, o tempo é igual para todo mundo, para tudo, certo? Então, é isso que diz as transformações de Galileu, segundo as observações aqui que a gente pode ver nessas equações, tá? Aí nós temos aí um referencial em preto, que é um referencial em repouso, e um referencialzinho verde, que é um referencial em movimento. Então, fazendo as comparações das equações que formam esses referenciais, se tem a conclusão de que o tempo nos dois referenciais, tanto que está em repouso como está em movimento, é igual. Então, se imaginar, o tempo é absoluto, o tempo ele é invariável, né? Mas com as equações do eletromagnetismo, né, propostas por Maxwell, houveram algumas coisas que não batiam, que algumas equações não eram mais invariantes, né? O tempo não batia nos cálculos juntamente com essas equações de Maxwell. As transformações de Galileu nos mostram que o tempo transcorrido de um evento arbitrário é o mesmo para qualquer referencial, isto é, na mecânica newtoniana, todos os observadores são simultâneos, né? Aqui tem um exemplo indicando que o tempo seja absoluto, né? Seja invariável. Aí, olha só o exemplo. Suponha que o relógio do menino que observa o trem esteja sincronizado com o do seu amigo que viaja no mesmo. Então, nós temos aqui um menino, uma pessoa na plataforma, né? E outra dentro do trem. Então, vamos supor que o relógio dos dois esteja sincronizado, ou seja, marcando o mesmo tempo. Aí vamos continuar. Ambos decidem cronometrar a duração de uma buzina do trem. O que se observa é que no relógio de ambos são registrados os mesmos valores. Então, segundo a mecânica clássica, né, a chamada mecânica newtoniana, o tempo seria marcado da mesma forma, né? Porém, Einstein propôs que você não jamais observará um mesmo fenômeno marcando o mesmo tempo em referenciais onde um está em movimento em relação ao outro, tá certo? Então Einstein ele propôs aqui dois postulados no seu artigo que baseiam, né, que norteiam aí a sua teoria da relatividade restrita, tá? Então quais são esses dois postulados, tá? O primeiro postulado diz que as leis da física são as mesmas para todos os observadores em qualquer referencial inercial. Então ele especifica bem aí. As leis da física são as mesmas para todos os observadores em qualquer referencial inercial. Repetindo, referencial inercial é aquele que ou está em repouso ou está em um movimento retilíneo uniforme, ou seja,
as leis da física funcionam para qualquer observador especificamente nesse, me fugiu a palavra, neste modo aí, neste modelo. Então, por exemplo, quando você vai calcular a força é massa vezes aceleração. Isso serve tanto para uma pessoa que está em repouso como para uma pessoa que está em um movimento retilíneo uniforme, tá certo? Quando você vai calcular a velocidade é espaço sobre o tempo. Isso também se mantém tanto para quem está em repouso como para quem está no movimento retilíneo uniforme, tá bom? E o segundo postulado diz que a velocidade da luz tem o mesmo valor para todos os observadores em qualquer referencial inercial. Esse segundo postulado ele revolucionou muito o mundo da física, porque ele indica que a luz é algo especial, é algo diferente, porque na mecânica clássica a gente sabe que para medir uma velocidade relativa, ou seja, você comparar a velocidade de um corpo em movimento com o outro, você tem que fazer aí uma somatória, né? Ou uma subtração, no caso, dependendo do sentido para onde está o movimento daquele corpo, né, daquele objeto. Então, por exemplo, quando você está... vou dar um exemplo aqui. Você tem um carro aqui a 100 por hora, né? Afasta para cá. Quando você tem um carro aqui a 100 por hora e o outro você está aqui a, digamos que 40 por hora, certo? Então, esse que está na frente, ele vai andar uma velocidade bem maior do que o que está atrás, né? Então, se eu colocar aqui um radar, né? Um radar para calcular a velocidade desse carro que está à frente, quanto é que vai dar a velocidade do carro que está à frente? Vai ser a velocidade desse aqui menos a velocidade do que está atrás, ou seja, ele vai identificar que o carro da frente está a uma velocidade de 60, porque esse estava a 100, né, o da frente, e o de trás estava a 40. Então ele vai identificar que o carro da frente vai estar a 60 por hora. Por quê? Porque há aí um movimento dos dois, né? Cada um tem a sua velocidade, tá bom? Mas já a luz é uma coisa diferente. Não importa a velocidade da fonte que emite aquela luz, não importa a velocidade do observador da luz, certo? Ela sempre, a velocidade da luz sempre vai ser constante, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, tá ok? Então, esse postulado aí revolucionou a ciência e mostra que a luz é algo muito especial aí na natureza, tá? E outra coisa, né? Essa velocidade, a velocidade da luz, é a velocidade chamada limite da natureza, né? Até hoje não se descobriu nada mais rápido, né? Nada mais que possa atingir uma velocidade maior do que a luz, ok, pessoal? Então, como diz aí o segundo postulado, né? Lendo aí esse quadrinho em destaque, né? O valor de C é o mesmo para qualquer referencial inercial. Isso quer dizer que se você pudesse viajar com metade da velocidade da luz de um pulso, né, ou de um pulso de luz, perdão, no mesmo sentido, esse ainda iria se mover com velocidade C em relação a você, e não com velocidade C barra 2, ou seja, a metade da velocidade da luz, como dizia a mecânica clássica, né? Como mais ou menos da forma que eu expliquei para vocês aí no exemplo dos carros, tá? E nós temos aqui algumas consequências desses postulados, né? Então, a primeira consequência que a gente destaca aqui é a impossibilidade da simultaneidade. Então, o que é isso? É que dois eventos que são simultâneos para um observador em um certo referencial inercial não serão simultâneos em nenhum outro referencial que esteja se movendo em relação ao primeiro. Então, lá na nossa videoaula, eu coloquei aí, para especificar essa simultaneidade, uma espécie de um simulador, né? Onde nós tínhamos um ônibus, nós tínhamos um observador
fora do ônibus e um observador dentro do ônibus. E aí nós tínhamos duas artes, né, que tinham pontos luminosos que emitiam sinal de luz simultaneamente, tá certo? Um aqui na direita e um na esquerda. O observador que estava fora do ônibus, os sinais de luz chegavam simultaneamente para ele, certo? Como ele estava bem no centro, bem no meio da distância, né, entre as duas artes, os sinais de luz chegavam exatamente no mesmo tempo. Mas para o observador que estava dentro do ônibus em movimento, né, esse ônibus ele tinha uma certa velocidade para a direita, os feixes de luz, o que da direita chegava primeiro, né, posteriormente o feixe da esquerda, né, o raiozinho de luz chegava no observador que estava dentro do ônibus. Então, aí nós podemos tirar a conclusão de que dois observadores em referenciais inerciais, onde um está em movimento em relação ao outro, eles não vão enxergar um mesmo evento da mesma forma. Eles não vão marcar o mesmo tempo, né? Porque esse que estava do lado de fora de um ônibus marcou um tempo da chegada dos feixes de luz e já o dentro do ônibus marcou um outro tempo, ok? Conceito de espaço-tempo. Então, essa teoria da relatividade, né, esses postulados, trouxeram também um conceito diferente para espaço e tempo, né? Antes nós tínhamos a ideia de que a gente vivia num mundo tridimensional, né? Nós vivemos em um mundo tridimensional. Só que a teoria da relatividade restrita, ela trouxe uma ideia que existe uma quarta dimensão, o tempo. O tempo ele seria uma quarta dimensão que estaria interligada nas outras três dimensões espaciais, né? Então nós temos três dimensões espaciais e uma dimensão que é o tempo. Então nós vivemos em um mundo de quatro dimensões, onde espaço se juntaria com tempo e nós teríamos o chamado espaço-tempo, certo? Outra coisa, nós temos aí a dilatação do tempo, tá certo? Então a dilatação do tempo, ela propõe um intervalo de tempo marcado por um observador parado maior que aquele marcado por alguém em movimento, tá certo? Então nós temos aí a formulazinha, né, para calcular, deixa eu só afastar aqui, para calcular a dilatação do tempo. Então nós temos aí, ó, delta t0 e nós temos delta t, tá certo? O delta t0 é é o observador cujo está parado, né? E o delta t é do observador que está em movimento, beleza? Então, percebam que nós temos aí o delta t0 é o cara que está parado, o delta t é o que está em movimento. Há aí uma diferença que deixa eu apagar aqui. A diferença entre os dois tempos é o chamado fator de Lorentz, certo? É esse fatorzinho aqui que divide o tempo de quem está em movimento, tá certo? Esse fator de Lorentz é como se fosse uma correção que a teoria da relatividade trouxe com relação àquilo que foi proposto por Galileu, né? Galileu não propôs que o tempo era absoluto, que os tempos são iguais, e esse fator de Lorentz é um fator que serve para corrigir essa diferença entre o tempo de quem está parado e o tempo de quem está em movimento, tá certo? Na nossa videoaula específica desse assunto, a gente traz até aquele paradoxo dos gêmeos, né? Se você colocar dois irmãos gêmeos numa situação onde que um fica aqui na Terra e outro numa espaçonave viajando a uma velocidade próxima à velocidade da luz, né? Quando esse que está dentro da espaçonave voltar, depois de um período, né,
o tempo tem passado diferente para os dois, né? O que ficou na Terra está mais velho e o que estava na espaçonave viajando à próxima velocidade da luz está mais jovem, né? A gente diz que passa mais tempo para quem está parado do que para quem está em um movimento, em uma velocidade qualquer. Segundo a fórmula aqui, seria qualquer velocidade, tá certo? Então, se você comparar o seu tempo, você parado ali em pé numa calçada, e comparar com o tempo de uma pessoa que está passando ali na rua em um carro, então o seu tempo é diferente do tempo daquela pessoa que está em movimento. Mas como a velocidade de um carro é uma velocidade baixa comparada à velocidade da luz, a diferença é praticamente insignificante, né? A gente leva mais em consideração em altas velocidades, né? Velocidades que a gente diz que são próximas à velocidade da luz, tá certo? E nós temos aí a contração do comprimento. Então, o tempo ele se dilata, né? Quando nós estamos em altas velocidades. Já o comprimento ele se contrai. Uma coisa que era comprida, ela vai diminuindo seu comprimento, tá certo? Então nós temos aí a formulazinha, ó, L, né? É o comprimento do objeto que está em movimento e L' é o comprimento do objeto que está em repouso. O objeto que está em movimento, ele se contrai. Eu vou até utilizar as mesmas caixinhas que eu utilizei lá no vídeo que eu falo sobre isso, tá? Então nós temos aqui um objeto em movimento, né? Ó, essa caixa. Então se ele estiver em uma alta velocidade, vejam que ele tem um certo comprimento, né? Se estiver em uma alta velocidade, esse objeto ele vai ficar mais curtozinho, né? Vai contrair o seu comprimento. Lembrando que essa contração, ela sempre acontece paralelo à direção que está em movimento, tá certo? Então, por exemplo, se eu pegar essa caixa e eu colocar ela em movimento aqui nessa direção horizontal, ela vai se contrair horizontalmente. Mas se eu pegar essa caixa e colocar ela no movimento vertical, ela vai se contrair verticalmente. Então tem que lembrar que essa contração acontece sempre na direção do movimento, tá certo? Beleza, pessoal? É só perceber aqui na figurinha, tá? E aí, para a gente calcular essa contração, nós temos aí, ó, L igual a L' vezes raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Lembrando que V ao quadrado é a velocidade daquele corpo, daquele objeto, né? A velocidade relativa daquele referencial, e o C é a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado a 8. Não se esqueçam, tá? É importante, 3 vezes 10 elevado a 8. Mas geralmente nas questões que vocês forem fazer de vestibular, de Enem, vai vir especificando lá a velocidade da luz, tá bom? Vamos lá, pessoal, continuar. Dei uma pausazinha aqui para tomar uma água, tá? Vamos lá, vamos falar sobre quantidade de movimento, massa relativística e energia relativística. Então, olha só, essa fórmula aqui é a fórmula da quantidade de movimento, tá? Quantidade de movimento, a gente vê no primeiro ano, é massa vezes velocidade, tá certo? Aqui na teoria da relatividade, a gente acrescenta aqui o fator de Lorentz, né? E aí nós temos que P, né? P é a quantidade de movimento, M0 é a massa de repouso, né? E o V é a velocidade do corpo, tá certo? Então nós temos esse cálculo aqui da quantidade de movimento. A massa relativística, né? Estou circulando aqui para vocês, a gente pode perceber que esse M, ó, certo? É a massa do corpo em movimento, certo? E o M0 é a massa do corpo em repouso. Então, por essa formulazinha, a gente percebe que há uma dilatação da massa, né? Então, na teoria da relatividade, só para lembrar, existe a dilatação do tempo, existe a dilatação da massa e existe a contração do comprimento, beleza? Só para a gente ficar ligado. E, por último aqui, aquela formulazinha
que é a fórmula mais conhecida da física, né? E igual a mc ao quadrado, onde Einstein ele diz que massa e energia são equivalentes, certo? É como se fossem representações de uma única propriedade da matéria, certo? Foi essa mais ou menos a ideia que Einstein quis repassar, né? E como a velocidade da luz é representada aí pela letra C, né? Então nós temos aí c ao quadrado, ou seja, você vai pegar 3 vezes 10 elevado a 8, isso ao quadrado, né? E a gente pode tirar daí que uma pequena quantidade de massa carrega ou é capaz de gerar, né, uma grande quantidade de energia, beleza? A gente pode tirar essa ideia por essa formulazinha. Bom, vamos falar agora sobre a teoria da relatividade geral, tá bom? Nós vimos sobre a teoria da relatividade restrita, né, os postulados e as suas consequências, e agora vamos falar sobre a teoria da relatividade geral, que foi proposta 10 anos depois da teoria da relatividade restrita, né? Então vamos lá. A teoria da relatividade geral, proposta pelo físico alemão Albert Einstein, é uma generalização da teoria da relatividade restrita, também de sua autoria. A relatividade geral leva em conta os aspectos fundamentais da teoria da relatividade restrita, mas também trata do efeito dos campos gravitacionais sobre o espaço e tempo, né? Então vamos ver sobre o que fala aqui melhor, né? O princípio da equivalência. Então, a relatividade geral é baseada no princípio da equivalência. Esse princípio indica que, por meio de um experimento realizado localmente, não é possível afirmar se a aceleração sofrida por um corpo é decorrente da gravidade ou da aplicação de uma força externa de outra natureza que não a gravitacional, já que seus efeitos serão similares, né? Na aula passada que a gente explicou isso aqui, né, eu coloquei esse mesmo desenho aqui que nós temos, né? Nós temos uma pessoa que está na Terra, né? Deixa eu tentar circular aqui para vocês, ou aqui para o outro lado. Pronto. Então nós temos uma pessoa aqui que está na Terra, né? E ela está soltando aí uma maçã, certo? E nós temos uma outra pessoa que está em uma espaçonave, né? Que essa espaçonave ela está com uma velocidade para cima, ok? Bom, então de acordo com esse princípio da equivalência da teoria da relatividade, nós não temos como identificar, como saber se o efeito daquela maçã caindo foi causado por pelo campo gravitacional ou por uma outra força externa, né? Então nós temos aí, ó, digamos que nós tenhamos um observador fora dessa situação, observando os dois fenômenos, né? Então o primeiro observador ele vai enxergar a maçã caindo, né? Quando a pessoa está soltando ali a maçã, né? Ele vai enxergar a maçã caindo, e o observador que está dentro da nave, né? Ele vai enxergar a maçã na mesma linha. Só que alguém que esteja fora da nave vai enxergar, o observador que está dentro da nave, ele vai observar a maçã caindo no solo ali da nave, né? No chão da nave. Mas quem está fora da nave vai enxergar a maçã na mesma linha, tá certo? Então nós não podemos saber se isso foi causado por uma força externa ou se foi pela gravidade, né? Deixa eu voltar para cá. Então, a gravidade e a geometria do espaço-tempo. Então, Einstein foi ainda mais longe e conseguiu descrever, por meio da relatividade geral, o fenômeno da gravidade como uma alteração na geometria do espaço, uma curvatura em seu formato. Grandes massas são capazes de distorcer o espaço e, consequentemente, o tempo, né? Já que Einstein propôs que espaço e tempo são uma coisa só, né? Andam juntas, né? Uma vez que a luz se propaga pelo espaço, sendo ele curvo, ela demorará tempos diferentes para observadores
que se encontram em regiões com diferentes acelerações gravitacionais. Então aí nós temos essa foto, que é uma fotozinha que explica de forma abstrata a ideia de Einstein, né? Einstein propôs que a gravidade, corpos maciços, né? Eles deformam o espaço-tempo, ou esse tecido, né? Espaço-tempo, né? Então, vemos aí que nós temos o Sol, que ele tem uma grande massa, e nós temos a Terra, que também tem uma grande massa, né? Mas percebam que o espaço que está ali próximo ao Sol está mais deformado do que o que próximo da Terra, porque as massas são diferentes, né? Então Einstein propôs que objetos maciços, né, de grandes massas, deformam de uma forma muito grande esse tecido, né, tecido espaço-tempo. E quando a luz passa por essa deformação, é como se você imaginasse, não sei se vocês já viram na TV, enfim, na internet, um jogo de golfe, né? É como se a bolinha passasse ali próximo à borda do buraco, né? E aí ela fizesse um desvio, né? Ela vem aqui em linha reta e aí ela faz um desvio, né? Então Einstein imaginou que seria mais ou menos dessa forma, né? Continuando, apesar de ser chamada de teoria, essas observações experimentais já constataram a validade da teoria da relatividade, né? Um dos experimentos mais recorrentes é o fenômeno da lente gravitacional. Quando a luz se propaga em regiões do espaço altamente distorcidas por grandes massas, seu caminho é curvado. Dessa forma, é possível que as imagens de algumas estrelas apareçam repetidas ou ainda borradas nas imagens feitas por telescópios e radiotelescópios, né? A descoberta desse fenômeno tornou possível, nos últimos anos, a correção dessas imagens. Então, nós tínhamos telescópios que as pessoas, que os cientistas usam para observar estrelas, e com a teoria da relatividade, né, o telescópio ele já existia nesse tempo de Einstein, né? Então, com a teoria da relatividade, houve essa correção da imagem. Então, foi bem interessante e isso ajudou a comprovar essa teoria, né? Outra coisa que ajudou a comprovar foi um eclipse em Sobral, né? Na aula passada eu coloquei um videozinho falando sobre, bem especificamente sobre esse eclipse em Sobral, né? Então, o que foi que aconteceu? Essa teoria da relatividade ela foi comprovada em 1919 com um eclipse total do Sol, certo? E foram mandados equipes para dois locais, né? Para Sobral, aqui no Ceará, próximo aqui da gente, e para Ilha do Príncipe, na costa da África, né? E esses cientistas que foram, essas equipes, né, que foram mandadas para essas cidades, elas tinham o propósito de quê? De tirar fotos, né, do eclipse, do momento do eclipse, e porque quando há um eclipse total do Sol, né, o dia vira noite, e se imaginava que se enxergariam estrelas ali próximas ao Sol, né? Então os cientistas tiraram fotos, né, várias fotos do eclipse, e aí se chegou à conclusão de que realmente acontecia o que Einstein propôs, né? Digamos que nós tínhamos uma estrela que era esperada. Aqui tá o Sol, né? Mal feito, mas está aí o Sol. Digamos que uma estrela era esperada num ponto e ela estava localizada em outro ponto, ou seja, a luz ela sofreu um desvio, né? A luz sofreu um desvio naquela curvatura que espaço-tempo, né? E essa curvatura foi feita graças a grande massa do Sol, tá? Que deformou o espaço-tempo. Daí nós tivemos, com esse experimento, né, com essas observações, a conclusão de que realmente essa teoria da relatividade geral ela era válida, né? Ela era correta, beleza? Então, encerrando aqui a aula, porque já estamos aí chegando no nosso tempo, eu coloquei aqui, quem pensa pouco erra muito, né? Então é importante a gente pensar sempre em nossas ações
antes de executá-las, né? Então, eu espero que eu tenha ajudado aqui vocês, né? Com essa revisão. Assistam as outras aulas, que elas são mais completas, né? São maiores, para vocês terem um entendimento melhor aí para a avaliação, tá ok? Então, um abraço, fim por fim, feito por mim. Até breve, pessoal. Tchau.